Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 1. Hoje nós, de fato, entraremos no livro Provérbios 1. Provérbios, capítulo 1, os versos de 1 até o verso de número 7, são os versos introdutórios desta carta. Provérbios 1, de 1 a 7, eu farei a leitura, os irmãos acompanharão. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para entender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém, pela palavra do Senhor. Bom, nós já iniciamos o estudo domingo passado, fazendo aquela apresentação do livro, não é? Falando um pouco sobre a estrutura do estilo de Provérbios, não é? Que é um pouquinho diferente de alguns outros gêneros literários da Escritura. Então, os irmãos devem lembrar destas verdades, a questão dos paralelismos, que nos ajudam a interpretar o texto. Tá? Bom, os versos de 1 a 7... Espera aí que vai já chegar lá. Os versos de 1 a 7, eles fazem uma introdução do livro. E depois, nós iremos perceber que a partir do verso 8, o livro é dividido em palestras. Seria uma palavra mais próxima de nós. Porque é como se Salomão se encontrasse com esses jovens num determinado dia e tratasse de um assunto. Então, ele vai tratar de um assunto usando a estrutura que nós já vimos dos paralelismos, tá? E figura de linguagem, etc., né? Mas, nos versos de 1 a 7, então, ele está introduzindo o livro e ele faz essa introdução também apresentando o objetivo para o qual o livro foi escrito, o objetivo que quer chegar. É o 5. Pode hoje. Aí. Pode passar. Obrigado. Então, esses primeiros versos são, de fato, versos introdutórios, tá? Bom, nós já vimos, né, de onde vem provérbios. A palavra provérbios tem a sua raiz numa palavra hebraica que é ser como, parecido como, ou seja, por isso que usa muito comparação para ensinar. Mas o verso primeiro fala de provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, um provérbio, ele pode ser descrito como uma lição com base ou usando alguma comparação ou analogia. Então, você tem uma lição de vida, um princípio, um ensino que será trazido usando tanto uma comparação, uma analogia. Então, vai ser assim que Provérbios se apresenta a nós, né? Provérbios também pode ser uma frase curta que fornece uma verdade geral. Então, por exemplo, Ezequiel 16:44, ele vai trazer, por exemplo, numa frase curta, uma verdade geral, tá? 16:44. Então, diz assim, ó. Ezequiel 16:44.
Eis que todo o que usa de provérbios usará contra este, dizendo, tal mãe, tal filha. Então, esse é um provérbio. Ezequiel está tratando aqui sobre o fato das pessoas usarem muitos provérbios, e ele está se referindo a Israel, então ele está querendo dizer o seguinte, olha, tem esse provérbio, só que nós vamos usá-lo agora contrário àquilo que foi dito anteriormente, o seu propósito original. E aí ele diz um provérbio, tal mãe, tal filha. Então, uma verdade geral numa frase curta. Pode ser também uma lição tirada da experiência. Tá? Então, você vai perceber, por exemplo, que apesar de não ser um provérbio, mas em Eclesiastes, Salomão vai fazer isso, às vezes. Ele vai tirar uma lição da experiência de vida. Ele diz que observou todas as coisas e percebeu que, no fim, tudo era vaidade. Quando se faz sem o propósito de honrar o Senhor. Então, ele vai falar dos ricos acumulando riqueza, dos pobres sofrendo sua tristeza, e ele vai dizer... Olha, depois de observar tudo, eu percebi que tudo era vaidade. Então, é uma verdade tirada da experiência. No caso aqui, o Salmo 78 vai trazer essa verdade tirada da experiência. Salmo 78, 2 a 6. Tá? Então, no Salmo 78, 2 a 6, é assim, abrirei os olhos em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes. Então, note o seguinte, o Salmo está ensinando um princípio, uma verdade tirada da experiência. Por que ele está dizendo que é necessário essa geração ter cuidado para ensinar o Evangelho para a próxima geração? Porque se não fizer isso, a próxima geração não vai conhecer o Senhor. Então você tem uma verdade extraída da experiência. Eles estão, no caso do salmista, ele está relatando que porque o seu pai o ensinou, ele também vai ensinar, e assim sucessivamente. Então, você tem uma verdade tirada da experiência de vida. Tá? Também pode ser uma verdade dada como exemplo comum. Tá? Apesar de estarmos indo para outros textos, mas tudo isso aqui está dentro de Provérbios, entendeu? Então, por exemplo, quer ver um princípio tirado da experiência comum? Uma hora ele vai comparar, ele vai falar... aos preguiçosos, vai ter com a formiga, olha como a formiga é diferente da cigarra. Isso aí é experiência comum, uma verdade tirada da experiência. Ele observou, viu que as formigas trabalham, observou, viu que as formigas são preguiçosas. Não precisou de algo além, não é? Pela observação, pela sua experiência, ele tirou uma verdade comum, tá? E há um exemplo comum também que nós vamos encontrar em Provérbios, semelhante a esse de Deuteronômio 28, 37. Então, em Deuteronômio, capítulo 28, verso 37, diz assim, virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos, a que o Senhor te levará. Então, aqui é um exemplo comum. Você vai ter que ler todo o texto, mas o capítulo 28 nós sabemos que é de bênção e maldição. E ele está dizendo, se você escolher o caminho da desobediência, vai colher maldição. E o que é que você vai ser, povo, diante dos outros? Você vai ser um motejo, você vai ser um princípio de vergonha. Todos vão fazer graça de você. Então, você tem um exemplo comum aplicado agora
para incentivar o povo a não escolher o caminho da desobediência, mas a escolher o caminho da sabedoria. Entenderam? Então, é um exemplo comum, mas que é uma verdade e que se aplica, então, às gerações, né? e a várias situações. Provérbios também pode ser uma lição advinda de um padrão de bênção ou de maldição futura. Aí aqui nós temos o texto de Ezequiel 21, de 1 a 5, mas entra nas mesmas configurações que lemos agora em Deuteronômio, né? Então, o Senhor traz uma verdade por meio de Salomão, e essa verdade destina-se ao futuro, que pode ser bênção ou de maldição. Então, ele vai dizer o seguinte, né? Um exemplo. Ele vai dizer assim, o filho tolo é a tristeza do pai. Então, veja, está indo para frente. O filho que obedece é a alegria de sua mãe. Então, é algo que se concretiza agora, mas mais no futuro, a depender, né, se for uma criança menor. Então, é uma verdade que é trazida olhando para o futuro. Pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Tá? Enfim, o objetivo de um provérbio é ajudar uma pessoa a escolher o melhor curso de ação entre os disponíveis. Então, você tem uma decisão a tomar, você tem várias possibilidades. Qual é a possibilidade que é a melhor, a mais correta, a que agrada ao Senhor? Então, Provérbios, ele configura-se como sendo esse instrumento que vai nos auxiliar a tomar a melhor decisão dentre as opções que temos. Ele vai nos auxiliar a tomar a melhor, tá? Por quê? Porque o objetivo de provérbio é evitar que sejamos tolos. Seu objetivo é nos fazer sábio, e sabedoria é algo que é praticado, ok? Então, Provérbios tem essa finalidade, né? Esse instrumento para nos fazer tomar melhor as nossas decisões dentre as opções disponíveis. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Não, né? Então, diante disso, quando nós lemos tanto Provérbios como toda a palavra, você tem que procurar entender o seguinte: você vai tomar uma decisão. Você não vai achar um provérbio na Bíblia dizendo assim: vá para lá, vem para cá, vá para o norte, vá para o sul. Não. Provérbios não é uma receita de bolo. Nem o Provérbios, nem a Bíblia. Provérbios é um livro que te apresenta princípios, verdades, conceitos. E aí você, tomando estas verdades, os princípios e os conceitos, você vai julgar naquela situação ali o que você tem que fazer. Então não é uma receita de bolo. Porque uma receita de bolo, ela ignora a habilidade da pessoa que vai fazer o bolo. Mas a sabedoria, ela enaltece a verdade bíblica de que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos exercitar ou praticar essa faculdade, esse atributo que é nosso, usando a sabedoria bíblica, o conhecimento bíblico, a experiência bíblica, a experiência da igreja, para tomar a melhor decisão naquilo que tivermos à nossa frente. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos para o verso 2. Então no 2, nós temos agora, depois de fazer essa apresentação do que é um provérbio, né, que é uma verdade, que pode ser trazida em uma frase curta, que pode vir com uma experiência geral, um exemplo comum, bênção ou maldição, uma lição que se aplica ao futuro ou ao presente, né, com esse objetivo de nos capacitar a tomar a melhor decisão. Então, no verso 2,
O livro agora apresenta os seus dois objetivos. O livro de Provérbios tem dois objetivos, tá? Que são os objetivos centrais, né? Há outros objetivos que estão dentro, mas esses são dois os principais. Quais são eles? Então, o primeiro objetivo é fazer com que o povo da aliança, ou seja, a igreja, aprenda a habilidade e a disciplina de uma vida santa. Esse é o primeiro objetivo. Fazer com que o povo da igreja, o povo da aliança, aprenda a habilidade e a disciplina de uma vida santa, tá? Nós vamos ver por que habilidade e por que disciplina, tá bom? Então veja, a palavra aprender no verso 2, quando diz para aprender a sabedoria, é a mesma que atingir. Então aprender é atingir, não é? Saber. Essa palavra abrange a ideia de uma aquisição, de uma compra. Então é como se você estivesse comprando um pacote intelectual, não é? E experiencial de sabedoria e disciplina. Então o aprender aqui é o de adquirir, de comprar. Só fazer uma diferença, uma ressalva com o verbo aprender, no nosso caso no português, que também envolve adquirir, mas a gente usa muito mais no aspecto de acumular. No caso aqui, o adquirir envolve você possuir algo que é executado, que é praticado, que é experimentado, que é vivenciado. Tá? Bom, então você vai adquirir esse pacote, não é? Vai comprar esse pacote intelectual e experiencial de sabedoria e disciplina. Ele diz assim, para aprender, para adquirir. A palavra sabedoria, no hebraico, ela tem um significado que é viver habilmente. Viver habilmente. Então, sabedoria é a habilidade de viver com a capacidade de fazer escolhas corretas. Veja que para nós, a gente diz que fulano é sábio como? Geralmente a gente fala que fulano é sábio quando ele usa bem as palavras. É uma só das formas de demonstrar sabedoria. Mas a sabedoria bíblica, ela é a habilidade de viver tendo essa capacidade de fazer escolhas corretas. Então, você pode até falar bem. Se não fizer boas escolhas, não é um sábio, segundo a Escritura. Entende a diferença? E é muito engraçado isso, né? Porque com o advento da internet, a gente vê pessoas que não conhecem outra pessoa dizendo, fulano é tão sábio, mas você mora com ele? Não, mas é porque ele fala de uma forma... Não, você tem que dizer o seguinte, ele pode ser eloquente, ele pode ter um discurso agradável, encantador, mas isso não significa sabedoria. Não é? Dentro da igreja, quem é o sábio? Fulano é muito sábio. Por quê? Porque ele tem um monte de versículo decorado. Maravilha, tem que ter mesmo. Mas como é que se examina se alguém é sábio dentro da igreja? É exatamente pela vivência, pela prática, pelas escolhas que ele faz. Tá? Então, sabedoria é essa habilidade de viver com a capacidade de fazer boas escolhas. É tanto que eu já disse algumas vezes que sabedoria é a arte de viver de forma santa num mundo caído. Porque é isso aqui. As escolhas corretas são aquelas que agradam ao Senhor. Bom, então, vivendo com sucesso segundo os padrões morais do povo de Deus. Por que vivendo com sucesso? O sucesso aqui não deve ser entendido como nosso. Nos nossos dias, sucesso envolve a questão de, primeiro, prosperidade financeira, honra, fama. O sucesso aqui é de escolher correto quando você tinha outras opções. Então, você foi bem sucedido. Às vezes, a escolha que você fez, ela foi a correta e não te gerou nenhum lucro, por exemplo. Ainda assim, ela foi uma escolha de sucesso. Entende? Então, viver com sucesso segundo os padrões morais do povo de Deus, tá? Então, isso envolve sabedoria
que é esse primeiro, que é o primeiro objetivo, nos tornar habilitados a fazer escolhas corretas no nosso dia a dia. Então, o que é sabedoria? É a habilidade de viver com a capacidade de fazer escolhas corretas. Tá? Isso é sabedoria. Bom, aí, para ajudar nessa aquisição da sabedoria e nessa prática da sabedoria, porque se ela é algo que é vivido, ela não é vivida só num dia. Sabedoria é vivida ou praticada todos os dias da vida. Em todos os momentos da vida você está sendo sábio ou não, né? As suas escolhas vão demonstrar se você foi sábio ou não. Então, para te ajudar a adquirir a sabedoria, não é? E a praticar a sabedoria, então ele fala da disciplina para aprender o ensino, para aprender a sabedoria e o ensino. Aqui no caso, a palavra ensino aqui é a palavra disciplina, tá? É a palavra disciplina. Bom, então, que é a palavra hebraica musar, disciplina, tá? Essa disciplina significa o quê? Então vamos lá. Primeiro, a ideia de disciplina aqui em Provérbios, ela vai muito além daquilo que nós também imaginamos hoje, não é? A disciplina aqui, ela é a companheira da sabedoria. Ela é que aponta para a natureza moral do discípulo, tá? Então, essa natureza moral do crente, né, do povo de Deus, é desenvolvida pela correção da desobediência e isso evita a loucura. Provérbios fala, né, que o pecado leva à loucura. E o aprendizado da reverência, que é o temor ao Senhor, que gera a integridade pessoal. Então, preste atenção. Você ouve um ensino, você guarda esse ensino, você tem o poder de Deus em você para colocar esse ensino em prática. Quando você executa isso, quando você faz segundo o que você aprendeu, você é sábio. E quando você não faz, comporta-se como um tolo. O que é que acontece quando você não faz o que deveria fazer? É aqui que entra a disciplina. Então, a disciplina, ela é a companheira da sabedoria. Por quê? Porque você precisa corrigir a sua desobediência, que é o que vai evitar a uma prática sucessiva do pecado ou da decisão errada, tá? Então, isso vai evitar essa prática sucessiva daquilo. E somado a essa correção, você tem agora o aprendizado da reverência. Ou seja, é mais ou menos assim. A criança faz uma coisa de errado, então você corrige ela fisicamente, dá as palmadinhas lá, e aí você vai dizer o que ela fez de errado e o que ela deveria ter feito de certo. E quando disser o que deveria ter feito de certo, dizer quem estabeleceu o que é certo. É assim que a criança vai aprender a reverência, que é o temor do Senhor. E na nossa vida é a mesma coisa. Apesar de nós não termos ninguém para nos disciplinar fisicamente, mas isso é algo que faz parte da maturidade. Quando é que eu sei que alguém é maduro? É quando ele acerta sempre? Não. A maturidade envolve exatamente essa capacidade de perceber o seu próprio erro, entender aonde errou, saber o que deveria fazer e por que deveria fazer. Isso é maturidade. Uma pessoa que é madura é uma pessoa que discerne quando ela erra, por que ela erra, o que deveria fazer e por que deveria fazer. Entendem? Maturidade. Isso aqui envolve disciplina. Nós não temos mais ninguém para nos disciplinar, né? Então, quem é que vai nos disciplinar? Somos nós mesmos. Deus nos disciplina com as provações,
não é? Mas se você não tiver a maturidade, você entra numa provação e peca de novo. Aí vem outra provação, aí peca de novo. Então vira um ciclo até que Deus vai ter que fazer uma intervenção mais drástica, que é dar uma pancada tão grande que ou salva ou mata. Em outras palavras. Mas deu para entender? Então, maturidade é isso. É quando eu consigo enxergar o que eu fiz de errado e por que eu fiz de errado. Que aí é quando você vai ver as motivações do coração. E quando eu consigo ver, no mesmo momento, né? O que eu deveria fazer e por que eu deveria fazer. É assim que nós crescemos no temor do Senhor. O temor do Senhor é uma coisa praticável. É praticável. Isso é o que a palavra chama de o justo vive pela fé. O que é viver pela fé? É a prática da fé no nosso dia a dia. É quando a fé envolve nossas decisões. É quando o nome do Senhor, de fato, é visto nas nossas decisões, né, na nossa vida de santidade. Beleza? Deu para entender, né? Tranquilos? Se você não consegue discernir o que você faz de errado, isso vai levar à loucura. Porque a loucura, ela, em Provérbios, ela tanto alcança a questão mesmo física, como a questão moral e espiritual de alguém. Ou seja, imagine você o seguinte, digamos que você está vendo uma pessoa batendo a cara na parede. 1, 2, 3, aí ele não para de bater. Você vai dizer que ele é o quê? Louco. Você não vai dizer que ele é são, você vai dizer que ele é louco. Pois é. Agora imagine uma pessoa cometendo o mesmo pecado sempre, mesmo sabendo que aquele pecado está destruindo ela. Você diz que ela é o quê? Santa. Você diz que ela é o quê? Louca. A loucura em Provérbios envolve tanto a cegueira espiritual a ponto da pessoa continuar numa prática de algo que é destrutivo para ela, e ela faz isso inveteradamente, né, incorrigivelmente, como a própria loucura física, porque esses pecados levarão a efeitos de certos pecados que prejudicam o mecanismo, né, o cérebro, e aí vão levar à loucura. Beleza? Tranquilos, né? Todo mundo maduro, correto? Muito bem. O que é maturidade? Se alguém perguntar para você, o que é maturidade? Maturidade é a capacidade que o indivíduo tem de discernir quando ele erra, saber por que ele erra, saber o que ele deveria fazer e por que deveria fazer. Ou seja, maturidade é um dom de Deus dado a todos os crentes, mas esse dom é desenvolvido ou não, né? Aonde a pessoa consegue se autodisciplinar, se autoexaminar. Isso é maturidade. Muito bem, prossigamos. É importante lembrar que o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria personificada. Eu não vou ler esses textos por conta do nosso tempo, mas Colossenses 2:3, 2 Timóteo 3:15 falam do Senhor Jesus como sendo a sabedoria encarnada, personificada, não é? E o próprio Senhor Jesus também disse que o Antigo Testamento fala dele, Lucas 24:44. Bom, então, por que eu tenho que lembrar que Cristo é a sabedoria personificada? Porque o padrão de sabedoria, o padrão de um homem sábio é a pessoa de Cristo, tá? Ele é o padrão. Então eu preciso lembrar disso porque lembra que Paulo vai dizer que os dons, a igreja, a pregação, fora a questão da salvação, tudo isso foi dado para a edificação da igreja até que ela chegue, à perfeita varonilidade, que é Cristo. Então, tudo isso tem um objetivo, nos tornar sábios e maduros como Cristo, não é?
Então, o nosso alvo é esse, né? Ainda que saibamos que não alcançaremos nessa terra a sua conclusão, mas nós viveremos como se pudéssemos alcançar. Muito bem. Em Lucas, capítulo 7, o verso 34, 35 e Lucas 11, 49, então Cristo é identificado como essa sabedoria divina. Em Lucas 11, 31, Jesus é revelado maior que Salomão. Então, Jesus é a sabedoria, tá? E é importante frisar isso, principalmente nos nossos dias. Por quê? Porque quando você vai comparar as decisões que você tem que tomar, não é? Quando você vai comparar uma pessoa sábia para você, por exemplo, se guiar, você não pode fazer esse tipo de observação ignorando a pessoa de Cristo. Você tem que fazer esse tipo de observação, mas olhando sempre a pessoa de Cristo. Ele, de fato, é a sabedoria encarnada, não é? É assim que nós tomaremos as melhores decisões e é assim que também nos acompanharemos, né, de pessoas que caminham e buscam ser sábias como o Senhor é. E não segundo as filosofias. Nos tempos bíblicos, mais no Novo Testamento, né? Os gregos, os filósofos, eram tidos como pessoas sábias por conta do conhecimento, por conhecer resposta para algumas perguntas e tal. Isso não quer dizer que eles eram sábios, quer dizer que eles eram pessoas estudiosas, inteligentes, conhecedores de coisas muito profundas. Mas a sabedoria verdadeira, ela está na pessoa de Cristo e é dada a nós pelo Espírito através da palavra, tá? Então, nos nossos dias, mesma coisa. Aí no YouTube, tem fulano de tal, ele é muito sábio em casamento. Quando você vai ver o que a pessoa prega, não tem nada a ver com o que Cristo ensina. É só porque ele deu uma dica, né? Deu uma receita de bolo, aí resolveu um problema. Porque não se engane, Satanás também tem as suas dicas que resolvem problemas, né? Aí resolveu um problema, não, aquela pessoa é o suprassumo não, examina a luz da Escritura, tá? É assim que nós nos desviaremos de falsos profetas e de vãs filosofias neste mundo. Beleza? Então, Cristo é a sabedoria. Em Provérbios, sabedoria é apresentada de forma feminina, tá? Mas isso aí é por uma questão estilística, gramatical. Nada além disso, tá? É como em Lucas 15, que é o capítulo dos perdidos, não é? Cristo é apresentado na parábola como a mulher das dracmas, a que perdeu as dracmas. Mas ali é por uma questão apenas de comparação dentro da história, tá? Só para termos esse entendimento. Bom, então Deus revela seu Filho, Jesus, como a sabedoria em Provérbios para nos ensinar que só há vida se estivermos ligados a Ele, somente unidos a Cristo é que a santidade prática se torna possível. Aí você vai perceber um detalhe, e é uma coisa que nós temos que aprender a fazer. Aprendam que a Bíblia não é uma enciclopédia onde um verbete é divorciado do outro. A Bíblia é uma unidade. Todas as partes da Escritura estão ligadas e não há divisão na Escritura. Então, Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, ninguém verá o Senhor sem santificação. Mas qual é a santificação? Que tipo de santificação ou qual santificação Hebreus está falando? Ele está dizendo que só verá o Senhor aqueles que forem perfeitos na terra? Acerca de que ele está falando? Então, o que Hebreus está falando é o que Provérbios está falando. Como é que um crente vive como crente no mundo caído? Fazendo as escolhas corretas, segundo o padrão moral do povo de Deus, que foi estabelecido pelo Senhor.
Como é que Hebreus diz a mesma coisa para os leitores daquela época? Ele diz que os crentes vivem num mundo caído em santidade, porque é exatamente através da santidade que eles glorificam o Senhor, nutrem sua fé, ancoram mais a promessa de redenção. Ele não está dizendo que a salvação é através da santidade. Ele está dizendo que aqueles que vivem em santidade são os que verão o Senhor. Não é isso que a Bíblia ensina? Deu para entender? Então você junta as pecinhas para tomar as melhores decisões. E isso, na linguagem do Novo Testamento, é a santidade. Santidade é uma vida prática. Santidade é uma coisa que é praticável, tá? Infelizmente, durante muito tempo, houve um entendimento errado na igreja cristã, principalmente no período medieval, onde a santidade seria o contrário de não poluição. Por isso, a ideia dos mosteiros e tudo mais. Não. Tem sim a questão da não poluição na santidade. Contudo, você só consegue não poluir quando você vive a santidade aonde, no mundo que está poluído. Mas a ideia de não poluição foi maior do que a prática da santidade, da vida cristã. Então, por isso eu me retiro do mundo. Aí eu me isolo no mosteiro, porque santidade foi entendida, entre aspas, como um sinônimo de vida religiosa, de oração, leitura, jejum. Não, isso não é a verdade. A santidade é a sabedoria prática. É o temor do Senhor no nosso coração, que é praticado no nosso dia a dia. Em casa, fora de casa, no comércio, fora do comércio, na rua, fora da rua e por aí vai. Tranquilos? Dúvidas? Não? Vamos andar mais um pouquinho. Vamos para o segundo objetivo, verso 3. Então, no verso de número 2, ele nos fala do primeiro objetivo central do livro, nos fazer adquirir a sabedoria, não é? Aí alguém pode perguntar, como é que eu adquiro a sabedoria? Ele vai dizer, você vai aprender a verdade e vai se autodisciplinar quando errar. Então, a disciplina é a irmã gêmea da sabedoria. As duas são a mesma coisa, né? Andam juntas, como se fossem as duas faces de uma moeda. Bom, no verso 3, então, ele diz assim, para obter o ensino do bom proceder, justiça, juízo e equidade. Então, no verso 3, ele nos dá o segundo objetivo, que é o desenvolvimento do discernimento. Então, são coisas diferentes, tá? No verso 2, você vai aprender. Então, eu vou te dar um conjunto de verdades. Seja por experiência comum, seja por uma questão de bênção ou maldição futura. Então, está aqui. Vou te dar um conjunto de verdades. Está aqui a lista. Somado a isso, você tem agora a disciplina. Você precisa se autodisciplinar todas as vezes que você falhar na obediência a esses conceitos. Ok. Aí alguém poderia perguntar e dizer assim, tá, mas como é que eu vou fazer a ligação? Lembra, para os mais antigos, né? Hoje eu não sei se existe, mas antigamente tinha um desenhozinho para você montar um leãozinho, um ursinho com os pontinhos. Aí você tinha que fazer a ligação para formar o desenho. Lembram disso, né? Então, chega alguém e diz assim na igreja, né? Tá, mas pastor Salomão, só uma pergunta. Qual é? Como é que eu vou ligar esta verdade com aquela? Então, ele diz no verso 3, você vai aprender a discernir as coisas. Discernir é ligar as verdades para formar um julgamento. Então, você vai aprender a discernir, você vai aprender a ligar as verdades, montar um desenho na sua cabeça, dar setinha, vá para lá e não para cá. Mais ou menos isso. Então, o segundo objetivo é o desenvolvimento do discernimento.
Então, quando ele diz, para obter o ensino do bom proceder. Então, essa palavra entender aqui, né, do bom proceder, não é? Ela tem esse significado de compreender, de discernir, não é? De entender. Então, isso aponta para a capacidade de fazer distinção entre as coisas. Você vai aprender a distinguir as coisas. Você vai comparar conceitos, avaliar as soluções que você precisa ali para o seu dia a dia. Ou seja, tomar essas palavras, né, de inteligência para aprender lições sobre a vida. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, no verso 2. Você vai aprender a discernir, você vai aprender a ligar as verdades, tá? Uma vez que você liga essas verdades, isso vai te dar a capacidade de comparar conceitos, né, de avaliar soluções, de julgar coisas. Uma vez que você tem essa condição de julgar as coisas, então você vai ter a inteligência para aprender as lições sobre a vida, né? Ou seja, você vai ser capaz de aplicar isso na sua vida. Deu para entender? Ou ficou meio confuso? Deu para entender? Ou não? Deu? Tá. Isso aqui talvez seja um dos pontos mais críticos. Hoje, olhando de um modo em geral, né? A igreja de um modo em geral. Que é exatamente a falta de discernimento. As pessoas não conseguem ligar as verdades bíblicas, os textos bíblicos, os princípios bíblicos. Porque não conseguem ligar, não conseguem fazer bons julgamentos. Não conseguem fazer bons julgamentos. Se não conseguem fazer bons julgamentos, não tiram, né, ou não conseguem praticar na sua vida as lições, né, aplicar na sua vida lições de vida, não conseguem aplicar na sua vida a sabedoria bíblica. Deixa eu ver nosso horário. Vamos lá. Então, veja. Para obter o ensino, né, para entender esse ensino, para ter discernimento, tá? Beleza. Desculpe, eu me equivoquei num detalhe, porque o segundo objetivo é dado no verso 2, perdão, que é a palavra entender. E eu havia confundido aqui com o verso 3, mas agora já me localizei aqui, perdão. Beleza, então vamos lá. No verso 3, ele vai expandir o que ele já disse. Lembra do paralelismo que eu falei, né? Paralelismo sinonímico, antitético, que é de oposição, e o sintético, que é aquele que a primeira frase é expandida ou explicada pela segunda. Beleza, então no 3 ele vai desenvolver o primeiro objetivo. Sabedoria e disciplina resultarão em prudência. Aí um exemplo para nós sobre prudência está lá em Samuel 25. Todo mundo conhece esse texto, pelo menos eu acho. Do que trata Samuel 25? 1 Samuel 25? Só vai tomar café quem responder. Ninguém? Todo mundo sem café, seu João. Vou ajudar. Vou deixar estragar toda a comida. Não vale pescar, não. Não, você pescou. A Débora já ia abrir a Bíblia também. Vocês estão pescando. Mas tá, eu vou dar uma colher de chá para vocês, porque é um livro... pescar na chácara tem problema. Aqui tem problema. Mas vamos lá. A sabedoria e a disciplina resultarão em prudência, que é o que ele vai expandir agora no verso 3, quando ele fala o ensino do bom proceder, que é prudência.
Aí, por que Samuel 25? Em Samuel 25 conta a história de Nabal, Abigail e Davi. Aí Nabal era um homem muito rico. E chegou um tempo que ele ia fazer a colheita dos rebanhos, que era a tosquia para tirar a lã, né? E talvez, sei lá, ver os gordos para matar, vender, ou os filhotes, alguma coisa do tipo. Só que esses rebanhos ficavam em locais longe e distantes, e Davi estava próximo dos rebanhos. Então Davi, com seus homens, serviu de escudo contra ladrões, piratas e etc. Quando chegou o momento da tosquia, então Davi vai enviar um mensageiro a ele e vai dizer, olha, nós estivemos com os seus homens, né, e fomos cuidadosos com ele e tudo mais, então pedimos que você nos mande alguma coisa. Como é que Nabal responde? Olha, Davi não é rei, então não tenho que dar nada. Vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês de cuidar dos meus pastores e dos meus rebanhos, então eu não vou dar nada. Aí, os homens voltam e contam a Davi. Veja, ele estava retribuindo um bem com o mal, não é? E, ao mesmo tempo, é como se ele estivesse ignorando, ele estava literalmente ignorando aquilo que havia acontecido. Então, imagine aí os seus rebanhos estarem lá no deserto e tem lá um punhado de homens para cuidar de um monte de ovelhas, ovelhas grandes, pequenas, ovelhas paridas e tudo mais. E esses homens de Davi são seus ajudantes. O que é que você faria? No mínimo, você daria alguma coisa em retribuição. Nabal faz o contrário. Aí, um servo conta a Abigail, porque um servo dele foi contar a Abigail o que aconteceu, e os outros voltaram para Davi. Foi o que a Abigail fez, ela preparou então uma série de coisas e foi ao encontro de Davi, ou seja, ela não o esperou no acampamento, ela foi ao encontro dele na estrada. E isso demonstra prudência, sabedoria. Por quê? Porque ela discerniu o seguinte: Davi tem um exército, nos ajudou, e meu marido responde grosseiramente, o que é que um homem com um exército vai fazer? Vai matar, vai ter guerra. Então, o que é que ela pensou? Eu vou atender o pedido de Davi, na esperança de aplacar a sua ira. E aí, assim ela fez. Juntou todas as coisas e tal, e ela mesma pessoalmente foi. Chegou lá, pediu desculpas e etc. E olha que ela foi extremamente respeitosa com Nabal. Ela foi uma mulher muito submissa naquele momento. Ela defendeu a honra de Nabal, quando ela disse, olha, Nabal, ele é tolo, mas é por causa do... O próprio nome já diz que o significado é isso, né? O próprio nome já fala que ele é malvado. Então, assim, ela não quis dizer assim, olha, meu marido foi um insábio, foi um tolo, distratou você. Não, lembra que os nomes têm significados em Israel. Então é como se ela estivesse dizendo a Davi, Davi, você não poderia esperar outra coisa dele. Se o nome significa que ele é tolo, você vai esperar dele alguma gentileza? Entenderam? Por isso que Davi diz, você é uma mulher muito, muito prudente, muito sábia, eu vou casar com você, depois que ele morrer, lógico. Mas deu para entender? Ela inclusive o defendeu, apelando para o significado do nome dele, para dizer, olha, ele fez isso, mas é porque ele é assim mesmo, ele é mau mesmo, o próprio nome já diz isso. Entende? Então, ela dessa forma procurou apaziguar a situação. E aí nós conhecemos o resto da história. Bom, então, a sabedoria e a disciplina vão resultar nessa prudência, tá? Vão resultar nessa prudência. Lembrando que sabedoria você apreende, acumula, conhece as verdades bíblicas, vai colocar em prática, na hora que você erra, entra a disciplina, que é o exercício espiritual de conhecer o que fez de errado, por que fez de errado e o que deveria fazer de certo e por que deveria fazer de certo.
Então, a junção destas coisas vai resultar em prudência. E aí, para concluir, quando ele diz justiça, juízo e equidade, esses três termos são advérbios de modo do verbo proceder, bom proceder, né? São advérbios de modo. Ou seja, significa a maneira, a forma com que você será prudente. É a forma como você vai executar sabedoria e autodisciplina. Então, é a aplicação da prudência, né? Aplicado aqui na vida diária. Justiça, juízo e equidade, tá? Então, essa vida prudente, que é uma vida sábia, disciplinada, ela produzirá atos, não é? Que serão vistos e estes atos estarão de acordo com a palavra de Deus. Por isso, justiça, juízo e equidade. Ok? Bom, e aí nós temos o texto de Deuteronômio 16, 18 a 20, que fala um pouquinho melhor sobre esses atos de prudência de acordo com a lei de Deus. Para concluir, então, a conduta deste homem ou desta mulher, deste crente que é sábio e que se disciplina, é uma conduta prudente. Essa prudência, ela será então vista na obediência aos padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus. Essa prudência, ela apresenta equidade, não é? Que é um equilíbrio de julgamento, não é? Essa equidade, a palavra no hebraico significa algo que é reto. Então, são comportamentos retos, né? De acordo com a palavra. Aí aqui você vai lembrar do texto da Escritura, não se desvia para a esquerda ou para a direita, mantém-se reto, ou seja, um comportamento de equidade. Descrevendo então o que é agradável, o que é justo. Assim, o autor fala em todo o livro, não é? Que vai conduzir os seus leitores a esse estilo de vida que é justo, que é agradável, ou seja, que é prudente. E isso, então, é aquilo que nos alegra e é aquilo que honra o Senhor, porque é feito diante dele. Ok? Deu para entender? Dúvidas? Então, você tem dois objetivos. Aprender a sabedoria. Dentro de sabedoria, conhecimento, que exige maturidade, autodisciplina, os dois juntos. Tá. Os dois juntos exigem discernimento, e essa capacidade de ligar as verdades bíblicas para fazer os melhores julgamentos. O resultado de tudo isso é uma vida prudente, uma vida de santidade, uma vida justa, uma vida de alegria, uma vida agradável, uma vida correta diante de Deus. Beleza? Isso é, em outras palavras, como disse Paulo em Romanos, é o justo vivendo pela fé. Não esqueçam disso.